A oposição quer que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, se posicione contra o Supremo Tribunal Federal. A pressão política aumenta em Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, Republicanos PB, está no centro de uma polêmica envolvendo o polêmico projeto de lei que busca conceder anistia aos condenados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. A oposição quer que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, se posicione contra o Supremo Tribunal Federal. Eles não querem ficar sozinhos nessa briga contra o Poder Judiciário. E na semana que vem vão se reunir para fazer essa cobrança. Eles acreditam que a votação de mais de 300 deputados não deva ser defendida apenas pelo grupo que é o principal nessa guerra, mas sim pelo presidente da casa, colocando Hugo Motta mais uma vez entre a cruz e a espada em mais esse round da guerra entre o Legislativo e o Judiciário no Brasil. Desde o primeiro minuto, Hugo Motta tem sentido o peso que é ser presidente de uma casa legislativa, sendo de um partido de centro em um país polarizado. Por isso, sim, a oposição vai cobrar que ele se posicione contra o Supremo Tribunal Federal. Ele que vem tendo um diálogo muito aberto e muito próximo do STF, principalmente por causa do projeto da anistia, que é uma das principais bandeiras da oposição no Brasil. Os deputados oposicionistas listaram 12 casos de deputados federais e 2 casos de senadores que desde 1986 foram casos em que a Câmara conseguiu, que o Congresso conseguiu suspender ações penais contra parlamentares. Estão dizendo que há precedentes para que, nesse caso, toda a decisão seja cumprida e não parcialmente, como fez o Supremo Tribunal Federal no caso de Ramagem, que é um caso específico, porque ele virou deputado depois que já havia em andamento o tal plano de golpe do qual ele é acusado. Por isso, ele ficaria livre apenas das acusações de crimes que teriam ocorrido depois que ele já estava como deputado. Então, é um caso diferente que também abre um precedente para que o Supremo Tribunal Federal diga que não é como os outros. Mas o que a oposição diz é que sim, outros casos já ocorreram e esses casos devem ser respeitados como exemplo pelo Supremo Tribunal Federal, o que não está acontecendo. Dizem que a casa foi atropelada mais uma vez pelo Poder Judiciário do Brasil e querem que o presidente da casa, Hugo Motta, compre essa briga frente a frente com o Supremo Tribunal Federal. A oposição retomou as cobranças por parte do presidente da Câmara para que ele cumpra um suposto compromisso de pautar o projeto. A proposta é defendida principalmente pela ala bolsonarista e ganhou novo impulso nas últimas semanas. A movimentação mais recente foi o protocolo de um pedido de urgência para a tramitação do projeto, assinado pelo Partido Liberal, PL, com o apoio de 264 deputados, número superior ao necessário para levar o tema diretamente ao plenário. No entanto, após essa mobilização, Hugo Motta decidiu adiar a análise do requerimento, gerando insatisfação entre parlamentares da oposição. O líder do PL na Câmara, Altineu Cortes, e o vice-líder, Sóstenes Cavalcante, afirmaram que a oposição não pretende abrir mão da pauta. Cavalcante, inclusive, declarou que o presidente da Câmara teria assumido compromissos com pautas que representassem a maioria dos deputados. O pano de fundo dessa disputa é o crescimento da tensão entre governo e oposição, especialmente após o andamento de processos judiciais contra bolsonaristas envolvidos nos ataques antidemocráticos às sedes dos 3 poderes em Brasília. Outro fator que contribuiu para o mal-estar foi a decisão de Hugo Motta de avançar com a análise de um pedido de suspensão da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, PL, ex-diretor da ABIN, acusado de envolvimento em um suposto esquema ilegal de espionagem. Para a oposição, isso foi visto como uma tentativa de apaziguar os ânimos, o que, na prática, não surtiu o efeito esperado. A proposta de anistia enfrenta forte resistência entre parlamentares de centro e da base governista, além de rejeição do STF e de entidades da sociedade civil, que alertam para o risco de impunidade e enfraquecimento da democracia. A Câmara ainda não tem data definida para votar o requerimento de urgência. Até lá, a pressão política promete aumentar, com discursos cada vez mais inflamados e cobranças públicas. E a crise política segue em ebulição no Congresso. A pressão sobre Hugo Motta expõe mais uma vez os conflitos entre oposição e base governista, com reflexos diretos na pauta legislativa. Vamos continuar acompanhando cada passo dessa movimentação e atualizando você aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. E aproveita para comentar aí embaixo. Você é a favor ou contra a anistia aos condenados do 8 de janeiro? Queremos saber a sua opinião. Obrigado por assistir e até a próxima.